Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso hoje estamos aqui, crendo e testemunhando. Hoje nós estamos aqui reunidos pela nossa departamental com o tema Crendo e Testemunhando, e nós convidamos nossas amigas, a Dani, a Fátima e Sandra, para estar contando para a gente o que aconteceu. Então, Sandra, nos conte qual foi o seu milagre. Queridas, assim, como eu tinha dito já a Diva, né, são 7 anos, aliás, foram 7 anos, né, de luta e de vitória, né, de presença de Deus, sempre constante em minha vida, né. Então, em 2012, eu descobri que eu tive um tumor cerebral, né, que se chama meningioma, que é na meninge, né, foi aquele lado esquerdo. Né? Então eu procurei um neurologista e assim fui fazer exames e tudo, e aconteceu que ele falou que eu estava com esse tumor, né? Mas aí, graças a Deus, né, a gente perguntou e a gente foi fazer todos os tratamentos lá em Salvador. Foi quando o médico pegou e me disse que o local realmente era muito perigoso, né? Qual eram minhas sequelas, né, o que poderia acontecer na cirurgia, né? Eu poderia ficar paralítica, eu poderia ficar com um lado dormente, né, sem movimentar, perder a audição, visão, um monte de coisa. Sandra, nesse momento assim que você recebeu essa notícia, nessa gravidade toda, como foi que você se sentiu? Então, aí quando ele disse a real da gravidade, realmente, minhas irmãs, eu não posso dizer assim que a gente, né, fiquei, né, forte. Não, somos seres humanos, né? Fiquei triste, fiquei com medo, né? Né? As irmãs da SAF, né, me deu um maior apoio, junto comigo em oração, em carinho, né? A igreja também. Eu lembro uma coisa bem marcante, eu lembro que quando eu descobri e a gente passou para a igreja, Tereza foi em casa me visitar e leu, né? E leu para mim a passagem quando Jesus está falando com Lázaro e disse assim, que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória dele, né? Pronto, então quando a gente foi para lá, para Salvador, distante e muito ruim, porque você está lá só, né? E a família fica aqui. E Deus é tão lindo, né? Aí é crendo e testemunhando, porque Deus age onde você imagina, né? Eu disse, eu vou ficar onde? Em Salvador. E Deus preparou um casal, um amigo de Paulinho, que tinha 2 meses só que tinham ido para morar em Salvador. Eles são daqui. E ele foi Alberto e Fabiana, né? Nos deu um apoio imenso, né, da gente lá enquanto eu fiquei na UTI. Minha cirurgia foi mais de 8 horas de cirurgia. Aí fui, me deixaram na UTI, passei 5 dias na UTI. Foi aí outro milagre lindo que eu levo comigo para sempre no meu coração, o agir de Deus. Eu estava entubada, eu pensando em casa esses dias, eu disse, gente, como é que eu estava entubada? Que tu é na área da saúde, entubada, a pessoa não fala, não. Então, mas só que eu vi, eu me escutei, eu falando mas depende, com... se você tiver consciência de estar dopada, sedada, você... Consegue? Pronto, não então... fala, mas você consegue interagir. Eu sei que eu estava entubada e Paulinho disse que quando foi me visitar, eu estava amarrada, porque eu estava com muita dor. Era aquela dor, uma dor. Depois da cirurgia eu dizia, meu Deus, eu nunca tive uma dor tão grande dessa, mesmo com um tumor. Aí ia passando uma enfermeira, eu me lembro, e eu chamei ela e disse, pelo amor de Deus, me coloca alguma coisa debaixo da minha cabeça para ver se diminuía a dor de cabeça. E ela dizia assim, não posso. Eu disse, bote qualquer coisa debaixo da minha cabeça. E eu comecei a orar. É isso que eu estou dizendo. Então eu acho que foi, né, na minha cabeça, mas eu me escutava. E eu dizia assim, Senhor, que até no meu testemunho na igreja riram, Senhor, do jeito que Pedro botou a cabeça numa pedra e conseguiu dormir,
me ajuda a agarrar no sono, me ajuda, porque eu imaginava que eu dormindo, aquela dor ia embora, né? Mas na realidade não foi Pedro, né? Foi, não sei, era para mim ter pesquisado, já eu sei, mas eu não esqueci. Foi José, né? Então, mas na minha mente veio isso, e ela veio e colocou 3 fraldas descartáveis de adulto na minha cabeça, certo? Eu agarrei no sono. Quando foi no outro dia de manhã, me desentubaram. Chegou, me desentubaram. Quando aí brigando, as enfermeiras, uma questionando com a outra: quem botou isso aqui? Não pode botar nada na cabeça dela. Assim, sabe? Aí ninguém sabia quem foi que botou. E perguntaram quem foi o plantão, de quem era o plantão, que não era para botar, que não era para botar. Concluindo, minhas irmãs, ninguém sabe quem colocou. Para mim, ninguém tira da minha cabeça, um anjo. Deus foi lá e colocou a mão e disse: olha, vai, eu vou fazer você dormir. E estava lá, não foi sonho, não. Estava lá as 3 fraldas na minha cabeça. Você acredita? Então, assim, foi... para mim, isso aí na minha primeira cirurgia foi muito marcante, sabe? O que aconteceu? Eu fiquei com sequela, né? O médico, quando me visitou lá no hospital mesmo, né? Lá na UTI mesmo, disse assim: você teve sorte, que você poderia ter ficado com mais. O que foi que aconteceu comigo? Fiquei com uma paralisia facial, né, que dá para notar um pouco, né, desse lado, mas é o mínimo, é 90%, eu estou bem. Perdi a audição 100%, mas isso é o mínimo, Deus me deu, eu tenho outro, né, para escutar, então eu não tenho o que reclamar. Né, passei 8 meses, né, em tratamento com fisioterapia, com fono, e graças a Deus, né, não fiquei com uma sequela mais grave. E com uma semana depois, quando eu voltei no hospital para o médico me ver, ele disse assim: eu estava esperando, Janete, você entrar numa cadeira de roda. Acredita? E graças a Deus, né, entrei com minhas próprias pernas. Então, Sandra, essa foi a sua primeira etapa, né, da sua doença, né? Foi. E então, Fátima, conte pra gente o que foi que aconteceu com você. Então, o meu milagre, ele na verdade se chama Lucineide, né? Minha irmã mais velha, foi acometida com um câncer agressivo. E assim, é um processo bem lento, né? Que a gente, se a gente for contar, relatar tudo, fica muito comprido. Assim, só para resumir o milagre, ela foi acometida por um câncer gravíssimo, já estava em estado avançado e teve todo o processo de cirurgia. Durante a cirurgia, o médico fez todos os exames, não dava para ver assim, a gravidade, né, através dos exames, e o médico decidiu abrir. Era um câncer ela estava a princípio com câncer de estômago. Então o médico abriu e disse que o que encontrasse seria retirado, né? E para nossa tristeza, né, durante o processo de cirurgia não foi retirado. O médico abriu e fechou, né? E já diagnosticou ela, já fez uma sentença de que ela não ia mais ter vida, né? Que ela não ia sobreviver e que o tratamento dela seria só paliativo. E durante todo o processo, desde o princípio da cirurgia, da descoberta do tumor, eu não abri mão da minha fé, né? Eu acreditei, e minha irmã, ela não é evangélica, ela não conhecia a palavra, né? E aí eu sempre abri mão e sempre falei para ela que nenhum médico tem a capacidade de dar um diagnóstico de morte, né? Que a nossa vida, ela é colocada desde o princípio diante do Senhor. E assim eu coloquei minha irmã dentro do altar. Então a fé, em Hebreus, eu acho que é Hebreu 11:1, ele diz que a fé é a certeza naquilo que se espera. Então, a partir daí, eu acreditei e coloquei como propósito nas minhas orações a cura da minha irmã. Quando eu vi minha irmã numa cadeira de roda,
Ela passou a noite inteira na cadeira, né? A gente numa cadeira. E a minha oração naquele instante, eu pedi ao Senhor, Senhor, prepara um leito para minha irmã, que não tinha leito. E o Senhor preparou, assim, a gente sentia a presença do Senhor, assim, quando Deus preparou uma cadeira, mas uma cadeira que virava um leito. E daí minha irmã passou conforto, essa noite, deu conforto a ela à noite. E aí a gente levou ela para casa, ela ia ser transferida para o hospital do câncer, e ela virou para mim e disse, eu não quero, eu quero ir para casa. E aí a gente levou ela para casa e assim, foi longo os processos, e foram longas as lutas. E assim, para honra e glória do Senhor, minha irmã, ela passou de 32 quilos, né, ela já está com 54 quilos, ela tinha 3 meses de vida, 3 meses de vida só, e ela está com 1 ano e 8 meses. O milagre na vida da minha irmã, ele não fez só um milagre na vida dela, ele fez um milagre, Deus está fazendo, Deus sabe onde trabalhar. Ele trabalhou na minha vida também. É isso que eu queria comentar, Fátima, que uma das coisas assim, que foram bem marcantes para nós, né, o Projeto Ana, que é um projeto que a gente se reúne em oração, né, e nós acompanhamos todo esse processo junto com você, né, em oração, mas a gente via isso em você, essa força, essa fé, essa certeza de que sua irmã seria curada, né? Por muitas vezes a gente ficava, né, em dúvida, acompanhando o que os médicos estão dizendo, mas em nenhum momento a gente viu em você uma fraqueza. A gente viu crescer muito espiritualmente nesse momento da sua irmã. Crescemos juntas, né? E foi assim, maravilhoso o que Deus fez em sua vida espiritualmente, o que você passou para nós, foi motivo de muita gratidão a Deus. Nós somos muito gratos por ter tido essa oportunidade de estarmos juntos com você em oração. Amém. E como é que sua irmã, assim, ela reagiu? Porque ela não é convertida, né? E aí você passou também a usar a palavra para poder transmitir para ela essa esperança, né? Saber ela que Deus é um Deus de milagre que pode todas as coisas. E assim, a gente como cristã, que tem uma família descrente, a gente que bem sabe do quanto é difícil a gente falar de Deus para a nossa família. E assim, Deus me deu a oportunidade, é como Sandra disse, assim, quando Tereza leu para ela, eu até lembrei assim que às vezes a doença, ela vem, a enfermidade, ela vem com diagnóstico de morte, que às vezes não é para a morte, é para a vida. E assim, às vezes, se você me perguntar, sua irmã está curada? E nas minhas orações eu não tenho essa certeza, mas eu vou lhe dizer uma coisa, que o que Deus fez na vida de minha irmã até agora, Deus tem propósito. Se é para cura, eu não sei, mas a minha irmã, nós tivemos um pai bem complicado, um pai que era ausente, na doença da minha irmã ele se chegou. E minha irmã, assim, meu pai, a doença da minha irmã me fez também ter uma cura de perdão com meu pai. Através da minha irmã, da doença da minha irmã, eu pude ser curada de um ódio que eu tinha do meu pai. Porque eu vivi uma vida inteira, minha adolescência inteira, por conta do abandono do meu pai, eu me preparava para no leito de doença dele, eu jogar toda a minha mágoa em cima dele. Essa era a minha preparação. Eu falava o tempo todo, eu tinha ódio. Eu dizia para ele que quando ele vai precisar da gente, ele vai precisar da gente quando ele estiver doente. E tudo o que eu tenho para dizer, ele vai ouvir. Então, assim, foi através isso também foi um milagre. Isso foi um milagre de vida. O amor de Deus, né? O cuidado do Senhor, como Ele trabalhou na minha vida e como Ele trabalha. Minha irmã, ela nunca tinha pisado numa igreja evangélica, né? Através da palavra, eu sempre levei para ela, levava livros, sempre falava para ela que a igreja estava orando por ela. E assim, Deus preparou a vinda da minha irmã para cá, que isso também foi um milagre. Tanto que a médica que atendeu minha irmã, uma das consultas dela, eu levei minha irmã, meu sobrinho, o filho dela, ela foi carregada. Quando a gente entrou no consultório, a médica atendeu e depois minha sobrinha saiu, ficou eu e minha sobrinha. E a médica, ela disse para mim, assim, eu perguntei, a gente tinha feito uma bateria de exame, e aí eu tinha perguntado, doutora, e aí, qual a condição de vida da minha irmã? Ela disse, a condição de vida da sua irmã é paliativa.
tudo que a gente for fazer agora para sua irmã é só paliativo. E aí eu disse, doutora, eu creio que minha irmã vai sair dessa. E quando eu tiver a oportunidade de novamente levar minha irmã, e quando ela entrou no consultório, ela entrou andando. Ela entrou andando. E assim, as enfermeiras todas choraram. Porque a circunstância da minha irmã era a morte. Mas eu creio que o Senhor vai dar vida para minha irmã. Minha irmã, ela ficou bastante emocionada quando ela veio à igreja. E assim, a igreja, para ela, a recepção, ela chegou em casa chorando. Ela chegou em casa chorando, assim. E eu creio que minha irmã foi tocada espiritualmente. Então, assim, se o Senhor, essa doença é para cura, mas o Senhor prolongou para ela uma vida, ela teve a oportunidade de conhecer o Senhor. Que eu acho que isso é um milagre também, né? A vida, e outras coisas que vieram, né, acontecendo. Então, Dani, nos conte seu milagre. Amém. Meninas, para eu contar meu milagre, eu preciso voltar lá em 2012, em Salvador. E a minha história, ela se subdivide, né? Engravidei em 2012, foi uma gravidez surpresa. E isso, apesar de nós não estarmos esperando naquele momento, naquelas condições, nos causou sim muita expectativa e alegria, né? Depois que a gente digere. E naquele momento a gente compreendeu, assim, a necessidade desse segundo filho, assim, desse irmão para o Leonardo. Só que uma gravidez que só foi até a 9ª semana. Meu lindo, ele era da Polícia do Exército nessa época e estava a cidade sitiada, Salvador. Foi quando eu tive um sonho. E nesse sonho, que era bastante aflito, eu perdi. Pois bem, no meio-dia do dia seguinte, eu senti uma dorzinha, aquela dor, né, forte, e de fato tive um pequeno sangramento. Cheguei lá no médico, foi feito o beta, e aí disse, não, você tá grávida, é só repouso, descanso, tudo mais. Aí, volto pra casa, aquela preocupação, tudo mais. E fiquei no repouso no que eu podia, né, na medida que podia. Só que essas dores retornaram depois de um tempo e no que eu volto novamente para o hospital, foi feita uma transvaginal e ali dito que era diferente, era uma gestação que tinha o saco gestacional, mas não tinha vascularização. E no lugar tinha como se fosse um cachinho de uva, tumores tuboblásticos. Aí ele suspeitou, o médico, que seria uma gestação molar. O útero também, aliás, a placenta ela estava evoluída, as características todas batiam com isso. E rapidamente eu precisaria fazer uma biópsia para saber se era. E aí foi esse diagnóstico que eu tive, né? Eu tinha tudo para desabar naquele momento, né? E aí me mantive serena. O Senhor, Ele fortalece. Diz que a palavra diz que quando estamos fracos é que somos fortes. E por mais que eu não entendesse, eu não tivesse naquele momento feito a referência, foi assim que eu me senti na hora, em paz, né? Fui fazer essa biópsia, foi bastante complicado e posso até dizer um pouco traumático, assim, não foi tão simples. Foi feita então a curetagem, fiquei nessa espera e já em casa, o físico, ele disse que seria recuperado, né? Só a questão emocional. Só que não ocorria isso, não ocorria a recuperação do físico, assim. Eu estava entristecida, sim, mas pelo Leonardo, eu estava muito mais inclinada a sair daquela cama e cuidar, né, do dia a dia, do que o meu corpo reagia. Foi quando num dia eu fui colocar o café da manhã para ele, e aí acabei desmaiando. E nesse desmaio, acordo com o Leonardo, mamãe, me levanto novamente, meu lindo, nessa missão, né? E aí volto eu
para o hospital para saber o que havia feito, em caráter emergencial, inclusive, o que podia ser feito, né? Foi quando eles fizeram uma ultrassom e viram que eu tinha o que se chamou na época de um plastão e líquido estranho, assim, tomando o meu útero. Nesse momento, mais uma vez, o Senhor ele se fez presente. Ainda que eu não compreendesse, assim, naquele momento, o quão eu estava sendo sustentada. Meu lindo chegou, ficou com o Leonardo, fui eu de ambulância e ele logo atrás no carro. Chegamos lá, foi feita a tomografia e nessa tomografia o diagnóstico dos médicos foi que o útero havia sido perfurado. Então, assim, claro que fiquei, né, abalada, muito preocupada. E aquele líquido lá era sangue, ou seja, eu estava com hemorragia interna por conta disso. Então, voltamos e, meu Deus, agora falando para vocês e relembrando tudo, é impressionante, assim, porque eu me mantive serena. Meu lindo, como vocês conhecem também, muito calmo, né? E eu creio profundamente que aquilo era para que Leonardo, que não tinha com quem ser deixado naquele momento. Quantos anos? Não tivesse Leonardo, ele tinha 5 anos. Ele não tinha uma lembrança traumática, alguma coisa assim muito forte, sabe? Porque ele esteve com a gente durante todo o processo. Então o Senhor, ele preservou nos detalhes. E só uma ida mesmo para a sala de cirurgia foi que bateu assim, né? Um tremor maior, principalmente vendo meu filho tão pequeno ali. Mas meu lindo me chamou para nós orarmos. Nós oramos e veio uma paz. Algo mesmo de Deus, assim, sabe? Uma paz que me acalmou o coração e fui para a sala de cirurgia para ser feita uma laparotomia exploratória. Não se sabia exatamente o que eu tinha, né? E fazendo isso, eu me lembro, eu estava sedada, assim como Sandra, mas eu me lembro o médico falando, eu suspeitei que era isso, sabe? Aí não acredito, eu suspeitava que pudesse ser isso, que não era nem uma coisa nem outra, era uma gestação ectópica. O que é incrível, porque uma gestação ectópica, que é quando o bebê ele é formado na trompa, não se teria a placenta. O risco de uma gestação ectópica é exatamente esse sangramento e essa hemorragia interna que é silenciosa. Mas o Senhor, ele foi conosco, né? Em tempo hábil, eu pude ser cirurgiada, eu fiz 2 transfusões de sangue na época, tamanha era a hemorragia, sabe? E eu não posso esquecer do cuidado de Deus, assim, nos detalhes, porque a sogra de uma amiga minha, que eu nunca havia conhecido, ela teve uma referência maternal. Tamanho era o cuidado dela comigo. Uma referência mesmo maternal. E eu me lembro que na época meu lindo falou assim, a gente precisa aprender a ser assim. Sabe? Então foi muito forte, como Deus, ele manda seus anjos. E foi essa situação, essa adversidade, em meio a tantas outras que a gente passou naquela terra, que nos aproximou de Deus. E foi numa pregação de Paul Washer, verdadeiro evangelho, que o Senhor, ele tranquilizou nossos corações. E depois, John Piper, em outra, Paul Washer do verdadeiro evangelho, e John Piper falando, se Deus me ama porque eu sofro tanto, sabe? E é dentro e através das circunstâncias, minha gente, que Deus, ele quer nos ver bem, quer nos ver felizes. E ele usa essas adversidades para nos aproximar dele. A gente realmente se agarrou. E foi inclusive ali, naquela situação, que a gente conheceu a fé reformada, uma ótica mais consistente. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, essa primeira gestação que não evoluiu. Sandra, a gente sabe que a primeira etapa acreditávamos ter sido vencidas, né? É verdade. Mas a gente ainda tem mais pela frente, né? Temos. Temos mais 3 etapas, né? Então, desculpa, porque
Então, aí, como eu disse, né, eu fiz as fisioterapia, tal, direitinho, voltei, foi 90%, né, de quem me viu, né, como eu estava, como eu fiquei para depois. E eu disse a Paulinha, disse, vamos fazer um culto de ações de graça. Aí, vocês não sabem, aí quando eu tinha que fazer uma ressonância um ano, né, depois de um ano. E era nesse culto que eu queria fazer meu culto de ações de graça. A gente fez a ressonância e aí foi quando a gente soube que teve recidiva, né? Voltou o tumor, né? Mas foi com um ano. Aí, antes, né, como eu estava dizendo... Na verdade, Sandra, não houve a cicatrização, né? Ela não chegou a cicatrizar de forma alguma, né? O local da cirurgia. A primeira em si, a minha cicatrização na primeira, ela fechou, né? Na primeira. Aí eu estava dizendo aqui, nos bastidores para Fátima, que quando eu saí da cirurgia, quando ele saiu da cirurgia, eu fui para a UTI, ele vai logo conversar com o meu esposo, né? Aí falou para Paulinho, aí disse, olha, eu não consegui tirar todo, ficou um pedaço, né? Mas foi melhor, porque senão ela ia ter mais sequela. Aí no outro dia, me levam a fazer a tomografia. Minto, a tomografia veio até a mim, né? Que eu não podia sair. E lá não tinha nenhum pedaço. Ele tinha tirado todo o tumor, né? E o médico, como vocês sabem, eles acreditam, irmãos, nele, né? Acreditam no poder, no milagre, né? No agir de Deus, eles não acreditam. E aí ele deu essa desculpa para meu esposo. Não é porque não dá para ver, a cirurgia está recente. Não está recente. A gente crê nisso. Quando foi com 6 meses eu fiz, eu não tinha nenhum tumor, mas com um ano o tumor voltou realmente, né? E estava cicatrizado, né? Só que aí a gente não disse para ninguém. Eu disse, eu vou fazer o meu culto, é aquilo que eu disse. E eu tive um milagre, né? Eu não vou deixar, eu vou esquecer o que Deus fez por mim, eu vou fazer o meu culto de ações de graça. E eu fiz meu culto de ações de graça, dei meu testemunho, sabe? Foi lindo. E foi quando a gente tentou fazer uma radiocirurgia. Vamos tentar. Eu fiz essa radiocirurgia e sabe o que aconteceu? O tumor foi crescer. Tu acredita? Ele não some. A rádio é para ele murchar, sabe? Ele murcha, ele empanca ali. Não, o meu foi crescer. Aí o médico disse, eu não entendi, não sei o que. Eu disse, fazer o que, né? Aí nesse dia, aí vem outro versículo. Nesse dia, quando a gente soube, a gente estava na casa de Daliane. Aí era algo que ia ter na casa da Daliane e Wanda estava na cozinha e quando eu passei para as meninas, Wanda disse assim, Deus conhece, é um salmo, Deus conhece a sua estrutura. Se é para você passar novamente, Deus conhece a sua estrutura. Então eu agarrei com aquilo, né? Eu digo, poxa, vamos embora, né? Não é que eu estou preparado para outro, não. Mas o Senhor está na frente e eu vou. E a gente foi para a segunda cirurgia e ele abriu e eu até brinquei com ele. Eu disse, doutor, se o senhor quiser dar uma mexidinha aí, ver se minha audição mexe, volta novamente. Ele ficou rindo, ele disse, que pena, não volta não. Eu disse, tudo bem, não tem problema, eu tenho outro, né? Mas todo mundo ficou com medo de eu ficar com sequelas, né? Mas graças a Deus, fiz a segunda cirurgia com o mesmo médico, mas já em outro hospital. E eu fiquei com aquele versículo, interessante que como o versículo fala, que quando Elaine foi buscar minha ressonância, eu fiquei em casa, eu tenho um projeto Zaqueu, acho que tu tá nesse projeto Zaqueu, e a gente não falou que a gente estava esperando o resultado da ressonância, né?
achando que realmente a radiocirurgia ia dar certo. Quando ela chegou, ela já tinha visto, né? Ela já chegou, aí ela fez, amiga, aí lógico, não tem como aí não chorar, né? Não tem como. Aí eu disse, Senhor, e eu vou receber os irmãos aqui em casa, né? Aí o pastor João falou sobre Lázaro, né? Que essa enfermidade não era para a morte, sim para glorificar o nome do Senhor. Aí nesse meio ele falou que Deus conhece a nossa estrutura. Menino, tá entendendo? Aí eu peguei do Senhor, foi. Aí eu me desabei a chorar, né? Aí Paulinho pegou na minha mão, aí Paulinho pegou e disse, olha, o tumor de Sandra foi aumentado, mas a gente irmãos, a gente sente a dor um do outro, né? E foi rapidamente, no outro dia, a gente já ligou para o médico, já marquei consulta, foi uma coisa bem rápida, sabe? Então, na outra semana, já estavam preparando para a cirurgia. E eu fiz a minha cirurgia, foi demorada, e o médico chegou, saiu e disse para Paulinha, eu disse, eu não sei se eu consegui tirar tudo, né? No outro dia, fiz a tomografia, não tinha nada. Essa foi a segunda cirurgia. Essa segunda, né? Não teve nada, né? Aí, rapidinho, só fiquei 2 dias na UTI, assim, foi bem diferente, né? Da outra também por conta do tamanho, né? Isso tem toda a diferença também. Não fiquei com nenhuma sequela, né? Dessa também, graças a Deus. Mas Deus age assim, né? Em todo momento, bem distante, né? Como você disse, bem distante da família, dos amigos, mas assim, a igreja e a família fazia parte da nossa vida lá em Salvador, né? Por mensagem, né? Por uma ligação. Então não tem como Deus não agir, né? Nesses detalhinhos, assim, são Corações verdes. Foi, pronto, depois Nessa onda eu participei. Pronto, foi nessa aí que Rogério começou a procurar corações verdes e eu sei que foi bastante dias aí, só muitos corações verdes, muito lindo, assim, né? A gratidão pela família cristã, né? Que é muito importante. Essa foi a segunda. Fátima, a gente viu, né? Como Deus age, né? O propósito de Deus na vida, né? Através da doença da sua irmã, veio o convívio com o seu pai, um homem que até então ninguém sabia que estava doente, né? E veio a doença dele, sua irmã se recuperando, e vocês tiveram essa oportunidade, né? De cuidar do pai de vocês, mesmo diante de tantas dificuldades, de tanto sofrimento com Lu, vocês precisaram encontrar mais força ainda para poder cuidar do pai de vocês. Como foi esse momento da vida de vocês? Como foi que deu continuidade ao tratamento de Lu, junto com esse sofrimento de seu pai? Assim, a gente aprende, como Sandra disse, a gente aprende com a dor, né? Não que o Senhor, ele não nos quer ver sofrer, mas o sofrimento ele faz parte do nosso crescimento também espiritual. Com certeza. Então, assim, quando meu pai viu minha irmã, né, ele pegou minha irmã, ele foi visitar minha irmã numa fase bem deprimida, bem debilitada dela. Então, ele nem suportou, né, saiu de lá chorando e tudo. E aí foi onde eu percebi, naquele momento, que o meu pai, na verdade, Deus me fez ver, né, que o meu pai era meu pai, né? Até que minha irmã brincou assim, que minha irmã, quando ele começou a chorar, ele deitou no chão, minha irmã estava numa rede, porque ela nem na cama ela podia ficar, tão magra que ela estava. Então assim, ela ficava numa rede, e ele deitou assim debaixo da rede, né? Ele tem essa imagem assim, na frente dela, e se derramou. E minha irmã, ela tinha o mesmo ressentimento do meu pai, porque ele machucou muito ela. E ela me dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ela dizia, ele é meu pai, né? Ele é meu pai. A ponto dela cuidar dele, porque meu pai teve 2 regressos para minha mãe, morrendo.
E quando ele ficou bom, ele foi embora. E na segunda vez, quem tomou conta dele foi minha irmã. E ele chegou no leito de morte mesmo, ele quase morre. E aí, quando ele ficou bom, para ele ter um motivo para sair de casa, ele levantou o fato, dizer que ela colocou veneno na comida dele. Que ele tinha piorado, estava doente, porque ela estava envenenando ele. Então, depois disso, ela ficou muito doente. Então, ela não derramou uma lágrima. Meu pai estava ali se derramando em lágrimas. E aí, quando eu vim para amparar ele e ela, né? Aí, se ele conseguir levantar, eu levantei ele e ele saiu chorando. E aí ela falou assim, Fátima, tu fez ele chorar. Eu falei, não, eu não, Sineide. Aí eu até falei assim, isso é remorso, né? E assim, eu nunca tinha orado pelo meu pai, nunca tinha orado por ele. E o Senhor, através de algumas pregações, eu comecei a orar por meu pai, né? Eu comecei a orar porque assim, diante de todo o sofrimento da minha irmã, eu vi que a gente não é nada, né? Que a vida da gente, a gente tem que viver em espiritualidade. E outra coisa, todas as vezes que eu ia para a igreja, que o pastor sempre colocava na Santa Ceia, que a gente tem que pedir perdão, a primeira coisa que vinha na minha mente era o meu pai. Eu falava, Senhor, como que eu posso me postar aqui diante da igreja, diante da comunidade, pregar a tua palavra e ter esse rancor no meu coração? Aí eu comecei a trabalhar em cima disso. Eu quero que o Senhor tire de mim isso. Eu quero que o Senhor tire de mim. Eu sei que só o Senhor pode tirar de mim, arrancar. E de fato, ele arrancou de uma forma tão profunda que eu não tinha, assim, eu pude presenciar, ficar com meu pai durante todo o tempo. Inclusive, no dia que ele morreu, eu cheguei para render com minha irmã. Ele morreu no dia que eu estava lá. Na hora que eu troquei com ele. Tudo preparado, assim. E eu tive a oportunidade de não, porque meu pai ficou surdo. Né? Meu pai ficou surdo. E uma das minhas preocupações era como é que eu vou falar de Deus para ele, se ele está surdo. Né? E eu pude falar, e ele pôde ouvir. Lucineide, ela passou por muitos problemas. Ela inclusive, o câncer dela é com metástase, né? E ela é uma situação hoje inexplicável. Os médicos não conseguem explicar. Deus, ele trabalha na vida dela e trabalha também na minha vida. Através da vida dela, da doença dela, do problema dela, Deus tem trabalhado em mim, na minha vida. Até jejuar. Eu passei a jejuar. No momento de jejum, eu nunca jejuei porque eu achava que jejuar era barganhar. Na minha mente, o jejum era uma barganha. Né? E aí, diante de uma pregação, ele disse que a gente só tem, quando as coisas fogem do nosso controle, a gente só tem 3 coisas a fazer: crer, orar e jejuar. Então, assim, eu acreditava, eu orava, mas eu não jejuava. Então, aí eu passei a jejuar. E creio, minhas irmãs, o jejum, ele não fortaleceu ela, ele não curou ela, ele me fortaleceu. Foi através do jejum que eu pude ter que eu posso ter uma intimidade com o Senhor. Mas, assim, eu oro ao Senhor todo dia: Senhor, aguça os meus ouvidos para a tua sensibilidade. Porque muitas vezes o Senhor fala contigo e tu não consegue ouvir. Porque Ele fala, Ele grita, como Sandra. Sandra ouviu a mesma pregação 2 vezes. Deus falou e reafirmou. Se ela não está ligada espiritualmente com o Senhor, ela não consegue entender. Então, assim, as 3 vezes que eu fui de retorno para cuidar da minha irmã, pode acreditar que foram 3 retornos que Deus preparou. Dani, novos sonhos, transferência de cidade, nova igreja, SAF, Projeto Ana. Uma nova história, né? E de 2012, em 2018, passado, né, aquelas lembranças e vindo realmente aquela tranquilidade, decidimos engravidar. É importante dizer que eu já não tinha uma trompa, né? Estava apenas com uma trompa direita, então 50% de chances aí de engravidarmos, né?
E na primeira tentativa aconteceu. Engravidamos, mas ainda não foi esse momento. Contudo, eu me alegro no Senhor porque, apesar de sim ser uma experiência muito difícil, Dolorosa, né? muito dolorosa, esse passar foi diferente. Eu já me encontrava no seio da igreja com irmãos que realmente conheciam a nossa história, nutriam carinho por nós. E toda a diferença, né? o testemunho, por exemplo, de Sandra me causou assim muita força, me trouxe a mim muita força, me edificou em muitos momentos. E nessa passagem dolorosa da vida, com certeza me ajudou, sabe? No momento lá de receber esse diagnóstico médico de que a gravidez realmente precisaria ser interrompida, porque não evoluiu, estava a Raquel comigo e Gracinha estava lá também, né, por uma jesuicidência. E eu tive a oportunidade de trazer ela. Então, assim, apesar da cabeça, assim, né, passando um turbilhão, o fato de ter Gracinha, que é uma referência para mim, de uma mulher, né, de fé, uma mulher que passa assim por tantas lutas e se mantém ali firme, me ajudou muito. Todas as vezes que a gente participa de um projeto Ana, eu falo que é impossível você não se sentir fortalecida, edificada e até constrangida, às vezes, no seu passar, sabe? Claro que é muito difícil você passar um aborto, o segundo aborto, tantas expectativas, seu corpo, enfim. Mas vocês, Anas, a nossa igreja, os irmãos, me fortaleceram muitíssimo. Então foi diferente. E o Senhor, Ele trabalhou, com certeza, nas nossas vidas. Não era o momento, sabe? Mas em 2019, esse momento chegou. Esse momento chegou e foi muito especial, porque assim, quando nós realmente estávamos descansados, quando... Foi de surpresa? Esse foi de surpresa. Foi? Foi de surpresa, porque, inclusive, Asa... Você fechou os olhos e foi? Não foi preparada? Assim, Não foi preparada, assim, tentamos durante todo o ano, tentamos, e quando enfim descansamos, sabe? E essa conformação fez com que o meu coração descansasse. Apesar do desejo existir, né? Porque ele não desaparece. E numa data, assim, quando os nossos planos já eram de mudança para uma outra cidade, eu me apercebo que o meu corpo, né? A minha menstruação não veio e tal, algumas alterações. Eu inclusive achava que era uma labirintite. Fui, sabe, nesse tratamento buscando isso, achando que realmente era isso, pelas tonturas e tudo mais. Tamanha era a minha surpresa, né, nessa situação de estar grávida, mas era o meu milagre chegando, a hora de Deus chegando. E, amadas, foi totalmente diferente esse passar. Quando você passa por situações assim, eu acho que na nossa mentalidade humana era de que o medo aumentasse, que você ficasse muito mais insegura, né? Que você ficasse, que as noites que foram intranquilas agora fossem, meu Deus, né? A base de nervos. Mas não, o Senhor me trouxe uma paz, foi tão diferente essa minha terceira e definitiva experiência. E olha aqui o meu milagre, Lucas Feitosa Queiroz, um bebê tranquilo, um bebê que foi fruto de uma gestação tranquila, cheia de amor, cheia de cuidado, de irmãs maravilhosas, de uma igreja que intercedeu por nós. Então, nós cremos e estamos aqui testemunhando. E o Senhor, Ele nada faz pela metade, né? Quando chega a hora, a gente sabe, a gente sente.
E Lucas, ele veio inclusive de um parto normal, um parto humanizado, natural, da maneira que eu sempre sonhei, trazendo também outras realizações, trazendo restauração familiar, eu digo assim, na parentela, né? Trouxe uma alegria sem tamanho para nós. É um milagre meu, um milagre do meu marido, um milagre desse irmão que tanto intercedeu, sabe? Leonardo, ele esperou muito por esse dia. Então eu louvo a Deus que é fiel para cumprir, sabe? O que ele nos prometeu. Então, cheguei, gente! Que lindo. Então, Sandra, muito clamor, muita oração, perseverança, mas chegou a terceira etapa, né? Verdade. Chegou a terceira, né? E foi quando a gente fez, né, fazia sempre ressonância, né? A cada ano a gente fazia e graças a Deus não apareceu mais nenhum tumor, né? Graças a Deus, louvado seja Deus por isso, né? Mas a gente tinha uma causa que a gente se preocupava, que era um ponto que não estava se fechando, né? Nessa segunda cirurgia, ele não fechou, né? Então eu passei um ano fazendo exames, né? Fazendo ressonância. O médico dizia que era osteomielite, infecção, era tanta coisa que a gente às vezes ficava assustada e começou a sair uma cola, né, que eu vou até estar colocando um pedacinho do vídeo, que parece, você dizia que era um osso, né, e o médico disse, né, até falei com ele quando a gente voltou lá para Salvador e eu falei para ele, ele disse que era uma cola, né, porque quando minha cirurgia foi aberta, a caixa craniana, então eles colam, né? E não tem como costurar o osso, né? Então eles colam. Então, meu corpo estava rejeitando a cola, né? Tá parecendo aqueles médicos que fazem cirurgia através do... Uhum. Camila, olha, tu tá levantando pra ver? Tô. O Paulinho ver? Para, Pamela. Tá bom, tá bom. Peraí, tá saindo líquidozinho. Hã? Tá saindo líquidozinho. Sandra, durante esse processo tu teve umas crises convulsivas, não teve? Então, eu só tive uma crise convulsiva na terceira cirurgia, né? Foi na terceira cirurgia, né? Mas aí sempre vem aquela mesmo versículo. O Senhor conhece a minha estrutura, né? Porque por mim mesmo, minhas irmãs, eu digo aqui a vocês, não sou forte não. Quem é forte é o Senhor que habita em nós, né? Ai de nós se não fosse o Senhor que nos sustentasse, né? Imaginar, poxa, passar tudo de novo, né? Aquela coisa, distância. E aí vem uma parte assim que foi um pouco grave pra gente, foi porque os nossos amigos, né, como eu disse, Alberto e Fabiana voltaram para aqui, para Petrolina, morar aqui, e a gente não tinha onde ficar, né? Alguns exames, como eu disse, a gente ficou na casa de Neiva, do irmão de Neiva, né, da cunhada de Neiva. A gente ficou uma vez na casa de Moab e a Cidélia, né? Mas para fazer a cirurgia mesmo, a minha amiga Fabiana chegou para uma amiga dela e disse: eu posso levar uma amiga minha para ficar em tua casa? Vê, até, né? Você foi. Pois Deus falou ao coração dela, abriu o coração dela e ela me recebeu, né? O nome dela é Júlia, né? E foi muito lindo. Então, assim, Deus agiu, Deus falou ao coração do Júlia, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, né? Mas, infelizmente, novamente, quando eu tirou esse ponto depois de 15 dias,
novamente abriu o ponto novamente, né? Então, eu fiquei novamente mais um ano, então concluindo 2 anos com um ponto aberto. Sem contar nos riscos, né? Porque é um processo aberto. Um processo aberto, verdade. Você correu um risco, né? Você acompanhou o Paulinho, né? Pronto, foi isso mesmo. Eu fiquei com o Paulinho 42 dias no hospital lá no Recife, né? Sem os médicos, sem ninguém lá saber. Paulinho, quando podia, né? Lógico, depois que ele não estava com os aparelhos, ele mesmo que me ajudava a fazer minha limpeza, né? Dentro do banheiro do hospital, né? Que coisa, né? Ele mesmo vinha e limpava, né? E ele com aquele cuidado, assim, eu notava que ele ficava preocupado comigo e eu preocupado com ele, né? Mas aí a gente via o cuidado de Deus, né? E depois que passou esse tempo de Paulinho, eu disse assim que a gente iria tentar aqui em Petrolina. E a gente pegou e conseguiu, né? Dr. Zé Carlos me atendeu. Outros médicos daqui de Petrolina não quis me atender, disse que não pegaria casos, né, outros neuros. E o Dr. Zé Carlos disse, eu vou ficar com você até o final. E ele conhece o médico que me atendia lá. E ele disse, vamos sim fazer. E assim, minha alegria era porque eu sabia que eu iria estar aqui no meio com vocês, né, com a minha família, né, meus filhos iam me acompanhar do começo ao fim, né, meus irmãos. Então, assim, foi uma coisa tão tranquila. E logo no Neurocardio, que graças a Deus bem aconchegante, assim, de visitas, bem de estrutura de visitas, né, que lá Flexível. Bem flexível, isso mesmo, né? Então, assim, foi muito gostoso, muito café no meu quarto, muita movimentação mesmo, sabe? E Deus, assim, preparou esse dia. O dia estava preparado por Deus, né? E agora já fiz 1 ano, né, de cirurgia. Graças a Deus está fechadinho, né? Cabelo grande, né? E Deus concluindo, Deus nos sustenta até hoje. Ai de nós se não fosse Deus em nossas vidas, né? Graças a Deus. Por isso que cremos e testemunhamos aqui, né? O agir de Deus em nossas vidas. Bem, eu queria agradecer em nome da nossa departamental, crendo e testemunhando, em nome de cada uma das meninas, Fernanda, Graça, Wanda, Lúcia, Verônica, agradecer a vocês. E eu queria deixar, em poucas palavras, as considerações finais de vocês, Dani. Dizer que Deus é fiel, que é um privilégio servir esse Deus bom, que apesar de nós, todos os dias, em determinados momentos da nossa vida, aqueles que percebemos e também o que não percebemos, Ele faz milagres, sabe? Então, louvo a Deus por poder compartilhar com as amadas irmãs, né, esse milagre na nossa vida. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Minha irmã, Neide, ela passou pelo deserto, né? Ela passou literalmente pelo deserto. Minha irmã, ela sofreu na carne, né? Ela presenciou a morte. Chegou uma hora que ela chorou e ela pediu para morrer, porque ela não aguentava mais sofrer. Você tem um Deus forte, porque nós somos frágeis, nós somos fracos. E quem nos fortalece, de fato, é o Senhor. E eu digo assim que Deus, ele usa o milagre para nos fortalecer. É como diz, orando, não, crendo e testemunhando. Você só tem um testemunho se você tiver uma crença. Se você creu naquele Deus, crê naquele milagre. Então você testemunha. Então eu acho que o milagre, ele nos fortalece. Ele só tem a nos fortalecer, né? Bom, eu tenho que agradecer, né? Agradecer a Deus, como eu falo sempre, pelo dom da vida, que é cada dia, né? E as misericórdias se renovam, né? Agradecer a todas vocês, né? Que sempre com tanto carinho
né, me ama dessa forma, assim, né, e paciente, né, eu vou no meu limite, vocês compreendem, a gente tá ali fazendo todos os nossos trabalhos, todos em grupos, né, então assim, a gente crê que Deus faz as coisas, né, para que a obra dele seja feita e o nome dele seja glorificado, né? Em tudo que vamos fazer é que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então minha vida é para a glória dele, né? Amém. Que olhem para mim e digam, olha, é o Senhor, né? Não é Sandra que é forte, não é Sandra que é isso, aquilo, mas o Senhor, que toda honra, toda glória seja dada somente a ele. Amém. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por esse testemunho, que ele possa alcançar vidas, que ele possa servir de exemplo e possamos cada vez mais crer nesse Deus maravilhoso e saber que ele é um Deus de cura, um Deus de milagres. Obrigada. Amém. Amém. Um brinde? Vamos um brinde? Vamos dizer o nosso mote? Vamos? Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém! Valeu!